Bom dia, primeiro ano. Tudo bem, pessoal? Nossa aula de língua portuguesa, hein? Sabem que essa semana seria a semana de teste, mas foi adiada por conta de alguns problemas com alguns professores na questão da vacinação. Então, o conteúdo de hoje não será cobrado no teste. A aula de hoje, do assunto de hoje, será assunto da prova, certo? Então, os assuntos anteriores a esse que nós já estudamos, questão de radical, questão de derivação prefixal, sufixal, parassintética, derivações de um modo geral, composições, ou seja, a estrutura e formação das palavras, processo de formação das palavras, é assunto do teste. Hoje estudaremos ortografia, página 27, parte 1 desse conteúdo, certo? Então vamos dividir esse assunto em duas etapas. Hoje é a primeira etapa desse conteúdo. Então, pessoal, eu escolhi alguns pontos da ortografia que podem gerar dúvida nos alunos, em vocês. Alguns outros pontos dentro dessa aula do módulo de ortografia são coisas bem fáceis, como por exemplo, o alfabeto português. Quem tiver com módulo pode olhar aí. Uso da letra H, uso da letra E, I, O e U. Com certeza vocês são primeiro ano, não vão ter dúvidas quanto a esses pontos. Mas existem outros pontos que podem gerar dúvida em qualquer pessoa, independente da formação dela, e principalmente para aqueles que estão no primeiro ano. Um desses pontos é o uso do CH e do X. Quando é que eu devo usar CH e quando é que eu devo usar o X? Vamos entender. Depois de ditongo eu conto de uma vogal com uma semivogal, assunto da unidade anterior. Usa-se X. Então, em ameixa, eu tenho ali um ditongo antes do X, e eu utilizo o X por conta disso, porque ali eu tenho um ditongo. Por isso eu não coloco um CH aqui. O caso de baixo também, eu coloco o X. Baixo é com X porque antes aqui eu tenho o ditongo. E depois de ditongo, usa-se X. O mesmo acontece com eixo e frouxo. Depois de sílabas que se iniciam com em, usa-se X. Então, enxada, enxerido, enxofre, eu devo utilizar X porque se iniciam com em. Porém, nós temos algumas exceções à regra. Como assim? Algumas palavras, devido à sua origem, devido a algum outro tipo de informação, eles são modificados. Desculpe, estou olhando o áudio aqui. É modificado a forma em que é escrito, como o caso de encharcar, que é com CH, encher, enchente e enchimento, que também são com CH. Então, algumas palavras fogem à regra, são exceções. Apesar de serem iniciadas com em, são escritas com CH, mas no geral, a maioria, a maior parte das palavras que são iniciadas com em, eu devo colocar o X, caso gere dúvida se é com X ou com CH. Vocábulos de origem indígena ou africana. Escreve-se com X. É o caso de abacaxi, cachumba, xará. Eu escrevo essas palavras com X porque tem origem indígena ou africana. E quando é que eu utilizo o CH? Quando eu tenho dígrafo, duas letras com um único som. Nós já vimos também na unidade anterior. Bucha, chuchu, ficha são exemplos de palavras formadas por dígrafo, CH. Mas o grande ponto dessa aula que eu quis trazer para vocês é justamente o uso do porquê. Eu tenho um porquê separado, eu tenho um porquê separado e com acento circunflexo, eu tenho um porquê junto e tenho um porquê junto com acento circunflexo. É um assunto bom, um assunto que é útil para vocês, assim como toda a ortografia, tanto na língua portuguesa, como para a redação, como para o seu dia a dia, certo? Então, é bom que vocês tenham atenção e esse assunto será muito bem cobrado na avaliação final da unidade, na prova de vocês, tá bom? Quando é que eu utilizo o porquê separado e sem o acento? Usa-se em perguntas diretas, em perguntas indiretas e também quando ele tem o significado de pelo qual e suas variações, como pelos quais. Então, se eu faço uma pergunta para alguém, se eu estou perguntando diretamente, eu devo utilizar o porquê
separado. Se eu faço uma pergunta indireta, sem ter aquela interrogação no final, uma pergunta indireta, eu devo colocar também o porquê separado. Vamos ver o exemplo. Ó. Por que você não foi ao show do Coldplay? Esse porquê eu utilizo separado, porque isso aí é uma pergunta direta. Gostaria de saber por que você não foi ao show do Coldplay. Isso é uma pergunta indireta. É uma pergunta disfarçada, certo? Nesses casos eu devo utilizar também o porquê separado e sem o acento. Agora eu devo utilizar o porquê separado e com acento. Aí eu coloco o acento nele quando ele aparece no final de frase. Pronto. Então não importa se é uma pergunta ou se não é uma pergunta. Se o porquê foi deslocado de qualquer posição que aparece no final da frase, é a última palavra, o último vocábulo a aparecer no final de uma frase, interrogativa ou não, eu devo utilizar o porquê separado e com o acento. Observe. Você não foi ao show, por quê? Esse porquê é uma pergunta semelhante à do porquê separado, sem o acento, porém a localização é outra. Quando ele está no começo da frase, quando ele está no começo da pergunta, ele é separado somente. Se ele aparece no final da pergunta, ele é separado e com acento, independentemente de ser uma pergunta ou não. E o porquê junto, quando eu utilizo? Aí eu botei o porquê junto sem o acento e o porquê junto com acento. Porquê junto sem acento eu vou utilizar em frases afirmativas, em respostas e com a função de conjunção. Então, se eu vou responder uma pergunta, se você me fez uma pergunta, por que você é professor, por que você está dando aula online, eu tenho que responder utilizando, na escrita, o porquê junto. Respondendo a pergunta lá de cima, por que você não foi ao show do Coldplay? A pergunta é feita com porquê separado e sem acento. Quando eu vou responder, não foi porque, na verdade, não fui porque perdi o meu ingresso. Não fui porque perdi o meu ingresso. Tem um erro ali. Eu utilizo o porquê junto, certo? Eu utilizo o porquê junto e sem o acento. Porquê junto e sem acento é utilizado em frases que são afirmativas, nunca em uma pergunta, e em respostas, certo? E com a função de conjunção com assuntos que nós veremos mais para frente. E o porquê junto e com acento, quando é que eu utilizo? Porquê junto e com acento. Eu utilizo ele quando ele tem a função de substantivo. Como é, professor, que eu vou saber que ele está tendo a função de substantivo? Ele também pode ter o significado de razão ou motivo. Sim, professor, mas como é que eu vou saber que ele tem a função de substantivo? Isso vai acontecer, pessoal, porque ele vai estar antecedido, ou seja, antes dele, eu terei um artigo, terei um pronome, um adjetivo ou um numeral. Note o exemplo. Não entendi o porquê daquela nota. O porquê daquela nota. O que eu não entendi? O porquê. Então, o porquê é a função de substantivo. É a função de destaque dentro da oração. E ele vem antecedido, nesse caso, de um artigo. Olha outro exemplo. Ó. Os alunos vieram logo com os seus porquês. Logo com os seus porquês. Então aqui eu tenho, antes desse porquê, eu tenho um pronome possessivo, os seus porquês. Então, quando ele tem a função de substantivo, ele é antecedido por um artigo, por um pronome, por um adjetivo ou por um numeral. Aí eu percebo que aquele porquê está tendo a função de substantivo. Para a casa de vocês, páginas 36 e página 37 somente. Por que só isso? Porque o assunto foi dividido em duas etapas. Na próxima semana, vamos tirar algumas dúvidas sobre o uso do afim separado, do afim junto, debaixo separado, debaixo junto e outras coisinhas mais, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Aproveitem para estudar, hein?